Falará pelo Amicus Curiae, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e BCCrim, o doutor Cristiano Ávila Marona. Com a palavra. Egrégio Supremo Tribunal Federal, eminentes ministros, eminente representante do Ministério Público. O Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, fundado em 1992, tem, na defesa do Estado Democrático de Direito, dos direitos fundamentais, um dos seus objetivos estatutários. Essa é a razão pela qual ingressou como amicus curiae nesse feito, no qual se discute, em resumo, o papel do direito penal. Segundo a visão do IBCCrim, no Estado de Direito, o papel do direito penal deve ser o de última et extrema ratio, né? Alberto Silva Franco, presidente de honra do IBCCrim, tem uma lição importante na qual ele fala do fundamento de legitimidade do Poder Judiciário. Numa democracia, o fundamento da legitimidade do Poder Judiciário não é a maioria política, mas a intangibilidade dos direitos fundamentais, razão pela qual, mesmo quando a maioria política quer violar direitos fundamentais, é sim papel do Judiciário garantir e assegurar a sua rigidez. Portanto, ao julgar a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, este tribunal não estará fazendo nada senão exercendo as suas funções típicas de controle de constitucionalidade. É bom referir que na Argentina e na Colômbia, a Suprema Corte desses países igualmente se debruçaram sobre esse tema e chegaram à idêntica conclusão, qual seja a de que o Estado não tem legitimidade para incriminar a posse de drogas para consumo pessoal, porque isso representa uma ofensa à intimidade. Aliás, na Colômbia, após a primeira decisão reconhecendo a inconstitucionalidade da incriminação da posse para uso pessoal, o Legislativo tornou a incriminar essa conduta e, uma vez mais, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da incriminação da posse de droga para consumo pessoal. Eu vou ser muito breve, fazer apenas algumas referências. Como Vossas Excelências bem sabem, o direito penal não possui legitimidade para realizar educação moral de pessoas adultas. Tratar adultos como crianças representa um paternalismo penal absolutamente inadmissível e desvios do padrão hegemônico de comportamento que não afetam terceiros não podem ser erigidos à categoria de bem jurídico digno da tutela penal. O professor Nilo Batista tem uma conhecida lição na qual ele diz que o Estado não pode incriminar condutas que não excedam o âmbito do próprio autor. É exatamente o caso da posse de drogas para consumo pessoal. A despeito de todo o malabarismo, daquilo que eu chamo de salto triplo carpado hermenêutico, não é? Para tentar considerar uma conduta que atinge a saúde individual como o consumo individual e transformar isso em lesão à saúde pública, me parece que a própria lei de drogas tem a resposta. No artigo 33, parágrafo 3º, incrimina-se o consumo compartilhado. Portanto, aquele que porta não pode ser incriminado, mas aquele que compartilha, a própria lei penal já apresenta a resposta adequada. É importante dizer também que deixar de incriminar não afetará o consumo, não é? Inclusive, a Plataforma Brasileira de Política de Drogas entregou a Vossas Excelências esse dossiê com bases em evidências científicas, em que se demonstra que em países em que houve a descriminalização não houve aumento do consumo, ao contrário. E aliás, o próprio caso concreto em que um preso foi flagrado com drogas dentro do presídio mostra que a repressão penal é absolutamente ineficaz. Isso não é apenas no Brasil, na Supermax, nos Estados Unidos, isso acontece também em todos os lugares as drogas chegam, ou seja, esse modelo repressivo é absolutamente ineficiente. Como foi mencionado pelo ilustre defensor público de São Paulo, o tabaco é o melhor exemplo de uma política de drogas não criminal bem-sucedida. Em 1984, aproximadamente 35% da população brasileira fazia uso do tabaco. Em 2013, menos de 15% usava tabaco. Ou seja, foi possível reduzir o padrão de consumo sem apelar para a lei penal, né? Aliás, isso também foi mencionado no manifesto de especialistas da área da saúde, que foi publicado essa semana, professor Drauzio Varela, professor Mauro Aranha, do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, Jairo
Bauer, o professor Gadelha, da Fiocruz, mais de 200 profissionais, professores, defendendo a descriminalização. Essa oportunidade deveria servir também para que pensássemos, para além do artigo 28. O grande problema da lei de drogas é o artigo 33. É preciso uma interpretação conforme a Constituição do artigo 33. Como diz o professor Nutt, quem é flagrado com drogas tem o ônus de provar que não é traficante. Há uma inversão do processo penal acusatório, onde o ônus pertence ao órgão acusatório. No caso da lei de drogas, usuários estão sendo condenados como traficantes, o que viola a ideia de direito penal da culpa, nullum crimen, nulla pena sine culpa. Por fim, o artigo 28, parágrafo 2º, diz que, para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o juiz deve atender, entre outras circunstâncias, a quantidade. A determinação de critérios objetivos é fundamental para reduzir essa discricionariedade excessiva que encarcera usuários como traficantes. E para essa tarefa, me parece muito conveniente que não apenas a Senad e o CNJ sejam chamados a participar, mas também a utilização da audiência de custódia. Com a atuação integrada das instituições, é possível fazer com que a política de drogas evolua. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. O Instituto Brasileiro de Ciências Criminais pugna pelo provimento do recurso e pelo reconhecimento da inconstitucionalidade.